Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no fim da semana passada, Michel Temer anunciou que o então diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, assumiria a presidência da estatal na vaga deixada por Pedro Parente, que havia pedido demissão em decorrência das pressões por mudanças na política de preços da companhia após a greve dos caminhoneiros. O presidente da República, no entanto, garantiu que não haverá qualquer interferência na política de preços da Petrobras. Comunico que escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro, já é diretor da Petrobras, será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras. Declaro também que não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia. Mas a dor de cabeça de Temer vai muito além das polêmicas em torno dos preços de combustíveis e fretes. A Polícia Federal investiga se pertence ao presidente a fazenda Esmeralda, no interior de São Paulo, usada pela Argeplan, empresa do seu amigo João Batista Lima Filho, coronel aposentado da Polícia Militar. A PF apreendeu em endereços do coronel Lima diversos documentos sobre a fazenda, enquanto buscava provas para o inquérito, que investiga se Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas portuárias, como a Rodrimar e o Grupo Libra, em troca de propina. Na sede da Argeplan, em São Paulo, também foi encontrada uma relação de projetos executados e na linha 285 o termo Residência Dr. Michel Temer, o que levou a PF a suspeitar que o coronel Lima reformou a casa do próprio Temer no bairro de Alto de Pinheiros e não apenas a de sua filha. Os investigadores passaram a apurar se houve então o objetivo de lavar dinheiro ilícito captado em nome de Temer pelo coronel Lima, apontado como seu principal operador. O coronel Lima também é suspeito de ter recebido R$1 milhão ao subcontratar a construtora Engevix para a realização de obras da eletronuclear, estatal que, segundo investigações da Lava Jato, teria desviado recursos para políticos do MDB. Em manifestação ao STF, a PF alegou que documentos apreendidos mostram envio à margem do sistema financeiro oficial de recursos ao exterior por João Batista Lima. Em depoimento, o executivo da Engevix, José Antunes Sobrinho, afirmou que a Argeplan só conseguiu o contrato na eletronuclear por ser ligada a Temer e precisou subcontratar a Engevix porque não tinha capacidade para o serviço. A PF ainda encontrou no quarto de bebê de Carlos Alberto Costa, sócio do coronel Lima, um arquivo morto com dados do Grupo Libra, contratos, aditivos contratuais e receitas financeiras. Os agentes encontraram também uma bolsa contendo documentos das empresas Rodrimar, Companhia Docas do Estado de São Paulo e Libra em um depósito maleiro. Para completar, um dos sócios do Grupo Libra, o empresário Gonçalo Torrealba, que mora nos Estados Unidos, apresentou informações à PF que contradizem resposta dada em janeiro por Temer aos investigadores sobre a atuação do coronel Lima como arrecadador financeiro de campanhas do MDBista. Torrealba afirmou no dia 3 de abril que recebeu um pedido do coronel Lima para doação de campanha à candidatura de Temer a deputado federal há mais de 10 anos. Vale lembrar que Temer concorreu em 2002 e 2006. O presidente havia afirmado por escrito à PF, aspas, o senhor João Batista me auxiliou em campanhas eleitorais, mas nunca atuou como arrecadador de recursos. Fecho aspas. Torrealba, porém, disse que não fez doações porque a empresa e os sócios, ele e os irmãos, doavam para candidaturas majoritárias e partidos, e a eleição para deputado é proporcional. O empresário afirmou que se encontrou mais algumas vezes com o coronel Lima na sede do Grupo Libra, até informar definitivamente que não poderia doar para Temer. Diante de tantas suspeitas e acusações, Temer ao menos teve um alívio na quarta-feira. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, negou a quebra do sigilo telefônico do presidente, mas autorizou a medida para os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, ambos também do MDB. A quebra do sigilo foi pedida pela PF no âmbito do inquérito que apura o suposto pagamento de propina de R$10 milhões pela Odebrecht, quando o MDB comandava a Secretaria de Aviação Civil. Em parecer ao Supremo, a PGR Raquel Dodge havia defendido a quebra de sigilo somente para os ministros, alegando que ainda não há indícios que vinculem Temer diretamente ao caso. Mesmo assim,
Temer disse à TV Brasil, em entrevista exibida na quinta-feira, que é alvo de esquartejamento político e moral que busca desmoralizar o governo com gestos ilegais. É a questão de um certo esquartejamento político e moral que se faz em relação ao presidente da República. Eu lamento dizer, viu, Rosiane, que este não é um movimento investigativo, é um movimento político. Por falar em questão política, Gilmar Mendes mandou soltar mais 4 presos da Operação Câmbio Desligo, que desbaratou a maior rede de doleiros do país, chefiada por Dario Messer, alegando que os crimes imputados a Rony Ramuí, Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Atos Albernaz Cordeiro e Oswaldo Prado Sanches foram praticados sem violência ou grave ameaça. O juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, reagiu às alegações de Gilmar, em ofício encaminhado ao STF sobre o habeas corpus concedido pelo ministro Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio, acusado de atuar para desvio de vultuosas quantias para a organização criminosa do ex-governador Sérgio Cabral. Sem mencionar que a FEComércio patrocinou eventos do Instituto de Gilmar, como revelou a revista Cruzoé lançada pelo antagonista, Bretas afirmou o seguinte: aspas, casos de corrupção e delitos relacionados não podem ser tratados como crimes menores, pois a gravidade de ilícitos penais não deve ser medida apenas sob o enfoque da violência física imediata. Os casos que envolvem corrupção de agentes públicos têm enorme potencial para atingir com severidade um número infinitamente maior de pessoas. Recursos públicos que são desviados por práticas corruptas deixam de ser utilizados em serviços públicos essenciais. Fecho aspas. Bretas defendeu a necessidade de prisão de Diniz e afirmou estar agindo com rigor na Lava Jato do Rio, cuja gravíssima crise financeira é um exemplo do reflexo desse mal, que é a corrupção. O Ministério Público Federal no Rio ainda foi além e protocolou novo pedido de suspeição ou impedimento de Gilmar, dessa vez justamente nas ações que envolvem Diniz, alegando que a FEComércio pagou pelo menos R$50 mil em 2016 ao Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem o ministro como um dos sócios fundadores. Não que Gilmar, o homem mais detestado do Brasil, tenha dado bola a essas reações. O ministro disse apenas que seu ethos hoje é evitar que se cometam abusos. Com o HC concedido na sexta-feira a Arthur Pinheiro Machado, acusado pela Lava Jato de ser o líder da organização criminosa que desviava recursos dos fundos de pensão, Gilmar libertou um total de 21 presos em menos de um mês. De quebra, ainda votou pela proibição da condução coercitiva em julgamento que logo depois foi suspenso e será retomado no STF na quarta-feira 13. Mas, curiosamente, teve um HC que Gilmar não concedeu. Ele decidiu manter a prisão de Roberto Rezezinski, investigado na Câmbio Desligo. A defesa do empresário queria uma extensão da decisão na qual Gilmar libertou 4 presos da operação, mas o ministro entendeu que o caso tem de ser analisado em um HC específico. Aleluia, 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 aleluia. Mas se Gilmar teve seu momento de Bretas, quer dizer, de rigor, Bretas também teve seu momento de Gilmar, quer dizer, de vexame. Durante a audiência na terça-feira, em que Lula foi testemunha de defesa de Sérgio Cabral e obviamente disse que não sabia de nada, o juiz tietou o presidiário, dizendo que na adolescência até participou de comício do PT, usando boné e camiseta com o nome do petista. Senhor Luiz Inácio, eu quero agradecer, muito obrigado, inclusive pela postura sua, como se portou aqui diante do nosso depoimento. Enfim, o senhor vive, é uma figura importante no nosso país, é relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos estava aqui no comício, na Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas. Vivíamos um momento diferente no país e eu estava lá, usando o boné. Pode voltar agora. Usando o boné e estava usando a camiseta com seu nome. Então, enfim. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar. Tietar o Pelé, como Bretas fez no mesmo dia, quando o ex-jogador foi ouvido como testemunha de defesa de Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, é inadequado, mas ainda é perdoável, porque o atleta do século passado, pelo menos, não é corrupto e lavador de dinheiro, senhor juiz.
Eu quero reiterar a admiração pessoal que tenho pelo senhor e, como péssimo jogador de futebol que eu sempre fui, o senhor sempre foi uma referência muito importante, um alvo a ser, quem sabe, né, que pudesse ser atingido. Mas em matéria de vexame, o STF é mesmo insuperável. Por 8-2, a Corte derrubou o voto impresso nas eleições de 2018 para eventual recontagem dos votos e conferência dos resultados da disputa. Os ministros suspenderam o trecho da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, que determinava a instalação do mecanismo em todas as urnas eletrônicas. Da interferência indevida do Supremo em questões legislativas, ninguém mais precisa de comprovante. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.